Olha só que delícia esse bolo de ganache de chocolate ao leite. Vem comigo assistir o passo a passo de como que foi feito essa delícia. Eu venho aqui com ganache de chocolate de chantilly, que eu já deixei a receita aí para vocês. Deixei uma live gravada aí para vocês de como que eu fiz. Depois deixei um rios corrigindo porque a textura ficou estranha. Então aqui esse ganache que eu produzi já faz um tempinho, ele já tá com a textura um pouco mais firme, mas ainda dá para você espatular aqui. Estou fazendo a primeira camada. Essa primeira camada é como se fosse aquele chapisco de parede que as pessoas fazem antes do reboco. Eu venho aqui espalhando bem essa ganache de chocolate, como vocês podem estar vendo aqui. Não precisa ter critério, deixar lisinho, não. Vamos espalhando bem. Eu coloquei uma quantidade grande aqui, e aí o chocolate já começa a ficar, essa ganache já começa a ficar mais firme, já dificulta um pouco mais puxar ela para a lateral. Então, eu recomendo que quando você for fazer, aqueça um pouco ela, pelo menos uns 10 segundos, para que ela deslize bem, que você consiga fazer essa camada fina. Como ficou uma camada grossa, eu vou vir aqui puxando ela. Eu vou colocar aqui um pouco mais de chocolate aqui na lateral, com a espátula. Eu gosto muito de trabalhar com essa espátula. Essa espátula, na verdade, é a espátula de cortar bolo, mas eu gosto bastante de trabalhar com ela. Aí eu venho aqui puxando, tirando o excesso, porque tá bem grossa essa camada, e venho espalhando aqui, fazendo a primeira cobertura, que é aquela cobertura que vai segurar a migalha do bolo, para que a hora que você for fazer a finalização, não fique soltando o recheio, não fique soltando farelo do bolo. Estou fazendo a mesma coisa aqui na lateral, vocês podem ver que a camada de recheio ficou bem grossa. E esse bolo, ele é com massa de chocolate, a parte de baixo. Eu fiz massa de chocolate amanteigada e o meio foi um recheio de leite ninho. A parte de cima eu fiz a massa branca de baunilha amanteigada e o recheio eu fiz de alpino. Esse recheio de alpino tá maravilhoso. Eu fiz uma camada bem grossa do alpino. Também essa camada de alpino, ela vai chocolate, vai 400 gramas de chocolate ao leite. Já tem a receita aí no canal. Agora eu tô vindo aqui, ó, cobrindo toda a lateralzinha, só que eu vou jogar aqui por cima pra escorrer. Fica mais fácil na hora de você espalhar. E se você não fizer essa primeira camada aqui, o que vai acontecer? A hora que você for jogar a ganache, for espalhar, vai sair vários pedaços de bolo do recheio também. Porque o recheio ficou bem, como eu disse, alto. E também ele passou um pouco pra fora do bolo, né, na hora de prensar. Mas como tá bem firme, então eu venho aqui cobrindo todo ele com bastante cuidado. Não precisa ser uma quantidade exagerada de chocolate, pode ser uma quantidade pequena, como vocês estão vendo aqui. Não estou colocando muito chocolate, só estou espalhando bem, para segurar bem essas migalhas, segurar bem esse recheio também, para não sair na hora de espalhar. Aqui eu já fiz uma pré-cobertura, uma cobertura fina. Eu venho agora limpando a tábua. Essa tábua eu forrei com plástico filme. Higienizei bem a tábua e passei um plástico filme para ficar ainda melhor. E também para a hora de cortar o bolo, não danificar a tábua, né? Porque essa tábua, vocês sabem, ela vai e volta. Normalmente eu uso mais quando é para bolo da minha igreja. Ou, no caso, esse bolo que é do meu neto. Porque eu não costumo fazer esses bolos retangulares, eu prefiro fazer mais o bolo redondo. Aqui eu rasguei, né, o plástico filme na hora de limpar. Vou tirar aqui o excesso da outra lateral, porque a ganache suja muito, faz muita bagunça e eu tenho meio que toque. Eu poderia deixar para tirar no final, mas eu preferi ir tirando conforme eu vou fazendo esse bolo, conforme eu vou finalizando, eu já venho limpando em volta. E olha que delícia, essa ganache ficou muito bonita, com bastante brilho e bem gostosa também. E fala pra mim se você gosta de bolo de ganache de chocolate ou se você gosta de bolo de chantilly. Esse bolo é muito, assim, comem bastante na festa de aniversário do meu neto, do meu genro e da minha filha, porque eles gostam muito de bolo de ganache de chocolate ao leite. E muitas pessoas gostam desse bolo de ganache de chocolate ao leite. Porém, na hora de comprar, acham caro, né? Vocês sabem aqui, como eu falei, 600 gramas de chocolate foi a cobertura. Não é o suficiente, normalmente eu uso 1 quilo. Mas como eu tinha uma barra de 1 quilo. Eu fiz o recheio, que foi o alpino e a cobertura. Então, deu 1 quilo no total. Mas eu gosto de fazer... No caso, quando é com alpino, eu uso 400 gramas de chocolate e na parte de cima eu uso 1 quilo.
Então, aqui, como foi bem contado, então eu não gosto de trabalhar assim, gente, com quantidade mínima. Eu gosto de trabalhar já com quantidade maior de chocolate para poder trabalhar melhor esse bolo. Mas vai ficar legal no final, isso que importa, o resultado, né? Mas eu gosto de colocar uma camada maior, porque é muito gostoso, né? Um bolinho de ganache, de chantilly, de chocolate ao leite é muito delicioso. Aí aqui eu venho colocando na lateral, porque em cima já tá uma cobertura um pouco mais espessa. Eu venho jogando aqui um pouco na lateral dessa ganache. Eu vou puxando aqui com a espátula para fazer um escorrido em volta do bolo. E eu consegui cobrir essas falhas que ficou aí, que vocês podem ver, né? Que foi só a pré-camada mesmo, como eu falei para vocês. E agora eu venho aqui espalhando essa ganache de chocolate para fazer a lateral. Então, eu vou espalhando bem aqui, fazendo com que escorra. Poderia ter colocado 10 segundos no micro-ondas para ficar um pouco mais fluida, porque aqui também ela já tá ficando a textura um pouco mais grossa mesmo, né? Como vocês podem ver aí, mas é legal que dá uma cobertura melhor. E olha que vontade de comer que dá esse bolo com essa cobertura. Muito gostoso, né? Eu venho aqui espalhando, eu gosto de espalhar com essa espátula de corte. A única coisa que eu não gosto muito nessa espátula é que de um lado ela é serrilhada, então não dá pra eu voltar com ela. Eu tenho que só vir alisando assim, não consigo voltar, porque se voltar produz aqueles risquinhos em volta. Aí eu venho aqui, olha, cobrindo assim já dá vontade de comer, né, gente? Imagina na finalização. Venho aqui, coloco mais um pouco de chocolate e vou espalhando como vocês estão vendo aqui. Tem que puxar pro outro lado, porque ficou um serrilhadozinho aqui, né? E é isso. Aí, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, vai deixando seu comentário. E me fala aqui, conta aqui pra mim nos comentários que tipo de bolo que você gosta. Se você prefere aquele bolo com a cobertura de chantilly, de chantininho, de ganache, de chocolate ao leite. Se você prefere a cobertura com... Aí você faz aquela cobertura também, né, com ovos, que é merengue, né? Fazem cobertura de merengue também, que fica bem gostoso. Conta pra mim como que você gosta dessa cobertura. Ou se você prefere assim mesmo. A minha filha, por exemplo, ela só gosta de bolo de ganache de chantilly. Não tem como. Se fizer de chantilly, ela nem come, ela tira o chantilly e come só o bolo. Se for de ganache, se for também de chantininho, ela também tira e só come o bolo. Bom, eu tô fazendo aqui a outra lateral, como vocês estão vendo. Também aqui vou colocando aos poucos o chocolate aqui, espalhando. Se tivesse uma quantidade grande, se eu tivesse produzido 1 quilo da ganache de chantilly, eu faria como? Eu jogaria em cima do bolo e viria espalhando e ficaria uma camada bem grossa dessa cobertura. Como eu disse para vocês que tá muito contado aqui o que eu tô fazendo, eu gosto de ser bem realista com vocês aqui, então eu estou vindo aos poucos, tirando o excesso, espalhando ali do ladinho onde tem menos, eu vou espalhando um pouco mais. Agora eu vou fazer essa outra frente aqui do bolo, também vou puxando aqui, né, para tirar esse excesso de chocolate que tá. Vou tirando todo o excesso das laterais dele aqui, como vocês viram, eu coloquei só na lateral. Então, eu vou igualando aqui, tirando o excesso e guardando esse excesso para depois fazer uma calda um pouco mais fina, ó. Vou tirando aqui, tem bastante, como vocês podem ver. Eu vou tirando esse excesso para questão da economia mesmo, da quantidade que eu tenho aqui. Aí, olha, aí já vai dando... Você pode até fazer um acabamento mais rústico também no bolo, e fica muito legal. Tem pessoas que produzem aqueles bolos de ganache de chantilly, né? E fazem aquelas rosetas, ficam muito lindo. Mas a quantidade de chocolate que eu tenho aqui não dá para fazer muita graça no bolo, não. É um bolo mais simples, uma cobertura mais, assim... Eu nem cheguei a usar espátula, até peguei a espátula de alisamento, acabei não usando. Tô fazendo mesmo com essa espátula mesmo. Finalizar com ela, não vou usar outra, vou usar uma maior depois em cima. Mas daria pra fazer só com ela também. Desculpa, gente, tô com um pouquinho de tosse. Muito chato essa tossinha, tosse alérgica, né? Essa mudança de tempo. E me conta aí de que cidade que você tá vendo esse vídeo.
Me fala se você gosta desse tipo de conteúdo. Me conta que tipo de bolo que você gosta. Eu tô um pouco sumida aqui do canal, como vocês podem ter visto. Tô fazendo alguns vídeos curtos, aleatórios, e postando aqui só para não deixar o canal abandonado, porque agora eu estou trabalhando fora. Estou trabalhando como servidora pública. Continuo fazendo os meus trabalhos de bolo, numa quantidade menor, não com a frequência que eu fazia. Mas como eu preciso de uma estabilidade financeira, por conta da minha casa, das minhas filhas, então eu resolvi encarar esse desafio. Mas eu continuo trabalhando na confeitaria, gente. Mas só que eu não venho trazendo vídeo sempre, porque não tenho tempo mesmo. É bem corrido, quando eu tô em casa é muita coisa para fazer. Quando eu tenho alguma entrega para fazer, eu procuro ser o mais prática possível. E gravar vídeo toma um certo tempo, né? Então por isso que eu não tenho aparecido aqui no canal. Já tô finalizando aqui, gente, tirando todo o excesso dessa ganache de chantilly. Venho raspando aqui, olha, tirando o excesso dela. Dando uma alisada em volta. Também eu vou dar uma limpada nessa tábua, que vocês viram que suja bastante, né? Mesmo forrando com o plástico filme, eu não gosto de deixar assim para tirar não. No último momento eu vou fazendo aqui, vou limpando em volta também para já agilizar, já deixar um pouco mais organizado. Aqui, como vocês podem ver, eu fiz a finalização assim mesmo, não passei aquela espátula de alisamento. Eu fui lá no micro-ondas, coloquei o restante que eu tinha da ganache de chantilly, dei uma aquecida de 15 segundos. Agora eu venho com a mesma espátula espalhando para fazer aquele drip cake, aquele escorridinho em volta do bolo, que é muito bonito, muito gostoso. Dá uma vontade de comer quando você vê esses bolos escorridos, né? Aí tô fazendo aqui em volta, espalhando bem, puxando para as laterais, para que fique esse efeito de drip cake. E fique bonito também, um acabamento bonito, né? Ainda vou finalizar em cima com chocolate branco, umas raspas que eu fiz aqui. Mas aí fica assim, gente, olha que gostoso, gostosura, né? Dá vontade de comer quando a gente vê essas coisas escorridas assim. E tô aqui com aquela minha velha e boa espátula, puxando todo esse ganache de chantilly para lateral do bolo. E olha que coisa, tô até com água na boca de fazer esse bolo. É um dos meus bolos preferidos também, viu? Eu gosto bastante de bolo de chantininho, mas esse aqui é dos meus preferidos. Eu gosto bastante desse bolo. E a vantagem desse bolo também, nessa finalização, é que para transporte ele é bem mais seguro, né? Se é chantilly, dependendo de onde você vai, é meio perigoso, depende de como você transporta o bolo. Esse aqui não, ele já fica mais firme, mais seguro, mais compactado também. E rende muitos elogios, viu? As pessoas gostam bastante de comer esse bolo. É muito delicioso. Eu vou vir aqui agora, vou pegar uma espátula maior. Vou vir puxando para ajudar também, né? A puxar melhor esse bolo. Só que assim já dá pra gente estar finalizando. Mas é que como não chegou até o outro lado, e o meu chocolate, a minha ganache de chantilly já acabou, então venho puxando, mas vocês podem ver que a textura dela já tá começando a ficar mais espessa, né? Então, a hora que tira ali, tá vendo? Tá um pouco mais espessa, não tá tão fluida como estava. Mas eu tiro aqui o excesso, vou ver com o restante que ficou aqui no meu bowl. Eu vou jogar aqui do lado, usando sempre essa espátulazinha, né? Que acaba facilitando bem. Então, vou jogar aqui o restante da minha ganache de chantilly. Depois eu venho puxando com aquela espátulazinha que eu gosto muito. Já vou produzir aqui também as raspas para colocar. Tá vendo? Aqui foi o final da minha ganache, mas que bom que deu certinho. Não ficou assim uma camada tão grossa como eu gosto de fazer, que o pessoal gosta bastante dessa ganache de chantilly. Mas aqui, olha, deu certo, acabou dando certo. A cobertura ficou bem legal. Esse drip cake aqui ficou lindo, né? Ficou muito gostoso. Bem bonito também. Aí aqui eu venho raspando. Você vê que a textura já tá diferente. Já não tá escorrendo tanto, porque já tá ficando mais firme mesmo. E aí agora finalizando aqui.
Olha que bonito que ficou, gente. Ficou gostoso, né? E aí esse efeito de cupcake disfarça também aquelas imperfeiçõezinhas que acaba ficando no bolo. E ficou assim, olha. Agora eu vou vir aqui com as minhas raspas que eu produzi de chocolate branco. Como eu falei, raspas de chocolate. Esse chocolate ele acaba ficando mais amarelado, né? Fala chocolate branco, mas ele não é tão branco assim, não. Aí eu venho aqui jogando algumas raspinhas. Para dar esse efeito mais gostoso, mais efeito da decoração mesmo, acaba disfarçando também as imperfeições que ficam em cima do bolo, porque não fica totalmente liso. Não é o meu preferido, como eu falei, para fazer. Quando você faz com chantininho, com chantilly, você consegue ter uma finalização melhor, mas com ganache já eu acho um pouco mais difícil de fazer. Tem pessoas que têm mais habilidades. Como esse bolo é um bolo que eu faço 3 vezes ao ano, praticamente, que é para minha filha, pro meu genro, para o meu neto. Então, não é sempre que eu faço. Eu acredito que quanto mais você vai fazendo o bolo, você vai adquirindo mais experiência, né? Vai ficando mais perfeito. Mas não ficou de todo tão ruim. E se você chegou aqui até esse momento, coloca assim, hashtag amo bolo de ganache de chantilly. Fala aí se você gostou do vídeo. Não esquece de me contar de onde que você está me acompanhando. Sou muito grata por ter você aqui no meu canal. Sou muito grata por você estar aqui sempre comigo. Peço que você deixe seu like, também o seu comentário, porque isso fortalece muito o canal, ajuda a crescer e também, assim, faz com que outras pessoas cheguem até aqui. E eu quero chegar a 15 mil inscritos, então conto com você, tá bom? Deixa aí seu like para que a gente consiga chegar a esse número de inscritos aqui no canal. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, espero que você tenha gostado. E é isso, gente. O resultado do bolo foi esse. E aqui eu trouxe o comecinho dele para vocês. Tchau!